Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruna, esse é o Nursec e eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em março. Hoje é dia tipo 6 de abril, então eu já devia ter gravado isso antes, mas tem sido semanas bem ocupadas. Eu finalmente comecei a faculdade também, então, enfim. Talvez eu até, dependendo de quão difícil seja ler durante a faculdade, talvez eu comece a fazer vídeos trimestrais ao invés de mensais. Vou ver quantos livros eu consigo ler esse próximo mês, se for só 1 ou 2. Eu vou deixar pra gravar depois. Mas, enfim, março foi um mês de leitura muito melhor do que fevereiro tinha sido. Fevereiro eu só tinha conseguido ler 3 livros, eu acho, e os 3 tinham sido livros emprestados, nenhum dos livros foi meu. Em março eu consegui ler alguns livros meus, bater algumas metas, fazer algumas coisas bem legais, e eu li, acho que 6 livros? Eu acho que 6 livros, é. Porque não foi tanto quanto em janeiro, mas considerando que março foi um mês bem ocupado e bem intenso, com, além da faculdade, coisas como meus gatos ficarem doentes acontecendo, eu considero que foi uma vitória. E eu também li livros bons, livros legais, tive surpresas positivas, então eu acho que março foi um mês de leitura muito bom. E ele já começou muito bem, porque o primeiro livro que eu li em março foi Last Night at the Telegraph Club. Na verdade, eu já tinha até falado desse livro no último mês, né, em fevereiro, porque eu comecei ele em fevereiro e aí eu terminei ele no comecinho de março. E as opiniões que eu tinha no final do mês passado se mantêm. Eu gostei muito desse livro. Quando eu comprei esse livro eu já sabia que eu ia gostar muito dele, só por ele ser uma ficção histórica sáfica. Tipo, eu já sabia que eu ia gostar absolutamente dele, mas ele entregou mais do que ele prometeu. Eu amei esse livro, eu não conseguia parar de ler ele. E nossa, ele é tudo de bom. Eu já tinha expressado algumas das minhas opiniões boas no fim do último vídeo, né? Porque eu tava lendo ele, tinha lido quase todo ele, eu acho que faltavam tipo 100 páginas no final do último vídeo, eu não lembro. E aí eu terminei ele no começo de março. E nossa, esse livro é realmente muito bem escrito. Eu até, depois de terminar ele, eu descobri que tem uma companion novel, né? Tem tipo, eu não sei se é pra considerar um spin-off. Tem um outro livro junto com esse livro que a autora publicou que tem as personagens desse livro, só que se passa em outro momento e o foco são outras personagens novas. E eu gostei tanto desse livro que eu quero muito ler esse. Eu acho que é, como é que é o nome dele? É Scatter of Light? Eu acho que é Scatter of Light. Eu não tenho certeza, eu só sei que eu quero muito ler esse novo livro, esse outro livro. Olha, tem um começo dele aqui, inclusive. Nossa, eu não tinha lido. É, A Scatter of Light. É o outro livro que tem a ver com esse livro. Não sei se dá pra considerar um spin-off, não sei o que dá pra considerar ele exatamente. Mas eu tô triste que esse outro livro não tem tanta fama quanto esse, porque eu queria ter descoberto a existência dele antes e ter comprado ele antes. Agora eu não sei quando é que eu vou ter a oportunidade de ler ele. Mas, enfim, ter lido esse aqui já foi felicidade o suficiente. E eu acho que todo mundo devia ler ele, porque mesmo que você não possa se identificar com ser LGBT, ser lésbica, ou ter vivido nos anos 50, eu acho que quase ninguém vai se identificar com essa parte, ou com ser um imigrante, ou filha de imigrantes, mesmo que nem todo mundo possa se identificar com essas partes, ainda assim eu acho que esse livro diz bastante até sobre a adolescência em geral, sobre os medos e os desejos da adolescência, e o que é viver um primeiro amor, e o que é conviver com a família, e tudo isso, e adicionando esse contexto histórico e essas outras características, esses outros elementos, o fato da protagonista ser filha de imigrantes, o fato dela ser lésbica nos anos 50, tudo isso adiciona mais uma camada de dificuldades, né? De questões muito importantes a serem discutidas. Eu aprendi muito sobre, tipo, a vida de uma pessoa LGBT nos anos 50, nessa cidade especificamente, era São Francisco que ela vive? Eu acho que é São Francisco. Nossa, eu não sabia de nada do que eu aprendi nesse livro. E a própria autora no final, ela faz uma discussãozinha e ela mostra algumas coisas, ensina algumas coisas sobre, né, tipo, lésbicas nessa época
E ela fala sobre como ela quis escrever esse livro porque ela não achou quase nada de representação de figuras históricas que fossem ao mesmo tempo chinesas e lésbicas. E tipo, ela sabe que essa parte da população existia, sabe? Então ela quis dar uma voz para essa parte da população. E foi uma jornada extremamente interessante. Eu me senti ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, em momentos diferentes do livro, muito feliz e muito triste lendo esse livro. E eu realmente acho que ele é, além de viciante, só muito bem feito. Ele abre as portas da nossa mente pra, né, uma situação que a gente não vê representada, uma situação que a gente não sabe que existe, até a gente ir lá e aprender. E eu até me dei conta depois que eu li esse livro que, na verdade, eu até que tenho lido vários livros de autoras chinesas ou chinesas americanas recentemente, tipo nos últimos 3 anos, e quase todos eles foram muito bons, se não muito bons, muito interessantes, se não muito bons, pelo menos me ensinam alguma coisa. Então, enfim, eu tô muito feliz de ter lido esse livro. E ele foi, se não o melhor, talvez um dos melhores livros que eu li, tanto nesse mês quanto no último. Eu tô realmente apaixonada por esse aqui. E é isso, não tem muito que eu possa dizer. Você precisa ler esse livro, não importa quem você seja. Ele é muito bom. Eu inclusive, fiz uma amiga minha ler ele. Porque ele é muito bom, e quando eu falei o básico do básico do básico desse livro pra ela, ela ficou, uou, realmente, preciso ler. Então, enfim, esse foi o primeiro livro do mês. E foi um dos que mais me divertiu, mais me entreteu e mais me ensinou, com certeza. Enfim, depois desse, eu fui terminar Provações de Apolo. Eu tava lendo Provações de Apolo emprestado da minha amiga, né? No mês de fevereiro eu só tinha lido os livros de Provações de Apolo emprestados da minha amiga. E aí, nesse último mês, em março, eu terminei Provações de Apolo, li o 5º volume e eu li também O Sol e a Estrela, emprestados dela. E sobre o 5º volume, eu gostei muito. Eu tava muito ansiosa antes de começar o 5º volume. Eu tava achando que ia... Eu fiquei ansiosa durante toda a série, né? Porque sempre tinha essa ameaça do Nero pairando e tal. E quando eu fui começar o 5º livro eu tava com muito medo, eu tava achando que ele ia ser inteiro tiro, porrada e bomba, e que eu não ia ter um minuto de felicidade, um minuto de calmaria, e que eu, sabe, eu tava com medo de outros personagens importantes morrendo. Mas eu achei o 5º livro até que bem mais tranquilo do que eu pensei que ia ser. Relativamente até mais tranquilo do que os outros livros. Mas eu gostei muito dele, eu gostei muito de ver... constatar a evolução que todos os personagens da série inteira passaram no final desse 5º livro. Eu acho que o final do 5º livro, né, de A Torre de Nero, foi o que mais me pegou no livro inteiro, porque a gente vê todos os personagens, a gente vê o Apolo dando adeus a todos os personagens, e a gente vê a evolução de todos os personagens. E, nossa, o final me tocou muito. Eu me senti muito bem, ao mesmo tempo muito nostálgica e melancólica, lendo o finalzinho do 5º livro. Então, eu acho que ele entra como um dos meus preferidos da série. Talvez a minha ordem de preferência seja 3º, 5º, 2º e 4º empatando e 1º. Talvez. Mas lembrando que todos os livros eles têm seus pontos altos e eu gosto de diferentes coisas em diferentes livros, então... o 2º e o 4º, eu acho que eles estão mais ou menos no mesmo nível de amor no meu coração, mas enquanto o 2º é porque ele tem bastante emoção, o 4º é porque ele tem personagens que eu gosto muito, um cenário que já era familiar e essas coisas. Então, enfim, todos eles têm seus pontos altos e eu tô muito feliz de ter lido Provações de Apolo. Quando eu acabei o 5º livro, eu fiquei com uma sensação muito estranha, porque faz vários anos que eu tinha lido Heróis do Olimpo, né? Eu li em 2020, eu li Percy Jackson pela primeira vez em 2016, li Heróis do Olimpo inteiro em 2020, e aí esse ano, em 2024, eu li Provações de Apolo. Então fazia muito tempo, assim, que eu tinha começado esse mundo de Percy Jackson e tava longe de acabar, entendeu? Tipo, esses últimos 4 anos eu tinha passado pensando, ok, ainda existem mais livros
desse universo de Percy Jackson que eu ainda não li e que eu não sei quando é que eu vou ler. Então, tipo, estava em aberto na minha vida, né? E ao mesmo tempo que eu não gosto de coisas em aberto na minha vida, eu também gostava de ter essa... Como é que eu explico? Eu gostava de ter a certeza de que eu não tinha absorvido tudo de legal desse mundo que eu ainda tinha pra absorver. Eu gostava da sensação de saber que eu já tinha lido Percy Jackson, eu já tinha lido Heróis do Olimpo, mas eu ainda tinha mais. Eu ainda tinha um pouco mais do universo de Percy Jackson quando eu quisesse ter contato com esse mundo de novo. Eu ainda tinha mais histórias novas. E daqui pra frente eu não vou ter mais isso. Tá, tem o Cálice dos Deuses, que eu tenho e ainda não li. E tem os outros 2 livros de Cálice dos Deuses, né, de Percy Jackson e os Olimpianos, que vão lançar. Mas eu acho que não é a mesma coisa, porque eu meio que cheguei no final cronológico. Tem o Sol e a Estrela, mas agora eu li o Sol e a Estrela também, que é depois de Provação de Apolo, mas eu li o Sol e a Estrela, eu já falo sobre. Eu cheguei no final cronológico do universo de Percy Jackson até agora, e eu duvido, na verdade, que o Rick invente de fazer coisas que se passam muito pra depois. Na verdade, em Torre de Nero, ele deixa vários ganchos abertos pra histórias. Inclusive, eu tenho a teoria de que Cálice dos Deuses e etc. se passam em um desses ganchos que fica aberto. Então a gente tem outros ganchos abertos com vários outros personagens, outros, sabe, momentos em que personagens estavam fora de cena em Provações de Apolo e que você pensa, depois eles voltam e dizem, nossa, a gente passou por umas loucuras e tanto, e você fica pensando, olha, talvez o Rick consiga publicar um livro sobre o que se passou nesse momento, entre outras coisas. Mas assim, eu duvido que o Rick publique mais livros que se passem daí pra frente, sabe, que se passem mais no futuro cronologicamente do que Provações de Apolo. Então eu sinto que meio que cheguei no fim da linha, e isso me deixa muito melancólica, como uma pessoa que é fã de Percy Jackson desde os 12 anos de idade. Mas ao mesmo tempo muito feliz, né? E aí eu li O Sol e a Estrela. E O Sol e a Estrela é esse livro sobre o Nico e o Will. É o livro de Solângelo que todos nós estávamos pedindo há muito tempo. E o que eu achei dele foi basicamente... Ele parece muito uma fanfic. Ele parece muito uma fanfic. Até porque ele não foi escrito só pelo Rick. Eu desconfio que ele não deve ter sido nada escrito pelo Rick. Eu acho que o nome do Rick tá só lá. Ou tipo, o Rick só, sabe, ajudou, ou escreveu alguma partezinha pequena, ou, sabe, eu acho que ele deve ter sido escrito quase em sua totalidade pela outra pessoa, né, que escreveu junto com ele. E dá pra ver isso na voz do narrador, na voz dos personagens, dá pra ver que não foi o Rick, mas ele era a fanfic que a gente precisava, entendeu? Ele era a fanfic que a gente queria e que a gente precisava. E assim, o Nico e o Will, eles eram personagens secundários há muito tempo e amados há muito tempo. Então eu realmente gosto da existência de O Sol e a Estrela, porque ele pega esses personagens que estavam ali no cenário só pra ajudar e pra sofrer, fazia muito tempo, e aí dá uma história deles e um fechamento pras questões deles, e isso é bem legal. Esse livro trata muito sobre a saúde mental e a saúde do relacionamento deles dois, e sabe, por mais que ele pareça um pouco palestrinha em alguns momentos, ele é importante por isso, sabe? Ele é importante por isso. E o Nico, sobretudo, é um personagem que ele tava lá desde Percy Jackson sendo traumatizado. Ele só vivia trauma atrás de trauma, atrás de trauma, atrás de trauma, atrás de trauma. E aí, assim, a gente precisava desse livro, sabe? Por isso, a gente precisava desse livro pra ele... assim, o maior assunto desse livro é ele não deixando de ter a tristeza dele e os traumas, ele não deixando isso pra trás, mas aprendendo a viver com essas coisas e aprendendo que ele pode ser feliz junto com essas coisas. Ao mesmo tempo que ele carrega essas coisas e que ele carrega as sombras dentro dele, ele pode também ser feliz e se abrir pra novas coisas. E ele é muito bom, o livro é muito bom em vários momentos. Eu me identificava muito fortemente, tanto com o Will quanto com o Nico. Então tem várias e várias e várias páginas, e várias passagens que pegam fundo no coração, sabe como é?
E, enfim, por isso eu gostei muito de Ler o Sol e a Estrela. Eu gostei muito, muito, muito de Ler o Sol e a Estrela mesmo. Doeu no coração de várias maneiras. Eu acho que, de novo, eu acho que parece uma fanfic. Só que eu acho que é aquela fanfic... Eu acho que a fanfic foi tornada canônica justamente porque a gente precisava de uma história assim. A gente precisava de uma história que tivesse a aceitação desse sofrimento, que, assim, tivesse não um fechamento, né? Porque a vida do Ico... Do Ico... Eu falava várias vezes o Ico sem querer enquanto eu tava lendo esse livro e conversava com a minha amiga dona do livro. Às vezes eu falava o Ico sem querer. O Will e o Nico, a história deles tá muito longe de terminar, então não é realmente um fechamento, né? Mas a gente fica muito feliz em ver que o Nico, sabe, aceitando quem ele é, aceitando as coisas que ele carrega, as trevas que ele carrega, mas aceitando que as trevas que ele carrega não tornam ele uma pessoa impossível de conviver, sabe? As trevas que ele carrega ele não tem só as trevas. Esse é um grande ponto no livro também. O Nico não é só trevas e o Will não é só luz. O Yin Yang, né? Eles têm nas trevas a luz e na luz a trevas. Então, assim, nada é preto no branco, ninguém é nem só triste, nem só feliz, ninguém é só trevas, nem só luz. Enfim, eu gosto muito do que o livro faz com os personagens do Will e do Nico. Eu gosto muito de como eles acabam, entre outras coisas, porque nesse livro a gente tem também o Bob voltando, o Titã Bob, né, voltando. Isso é muito importante porque tinha sido uma coisa que tinha ficado aberta lá atrás. Então a gente fica muito feliz em ver um fechamento pro Bob, a gente fica feliz com várias coisas que acontecem nesse livro. E, enfim, eu acho que ele valeu muito a pena. Eu gosto da existência dele, apesar dele ter essa vibe meio fanfic. Não é o melhor livro do Riordanverse, mas ele faz coisas muito importantes e me emocionou bastante também. Então eu adorei O Sol e a Estrela. Depois do Sol e a Estrela, eu li esse aqui, Após o Anoitecer, do Murakami. E tem algumas coisas bem engraçadas sobre esse livro. Não vou falar muito por esse livro por razões. Eu tenho um propósito pra esse livro mais pra frente. Mas enfim. Eu tive muito medo de começar esse livro aqui. Esse livro, como eu ouvi falar desse livro? Uma youtuber que eu gosto muito, do Booktube, né? Ela leu esse livro e ela gostou muito desse livro. E aí, de ouvir ela falando sobre, eu fiquei um tanto interessada. Mas eu tive muito medo de começar esse livro porque eu tinha lido um livro do Murakami, o Norwegian Wood, muito tempo atrás, quando eu tinha 15 anos. Só que esse livro, Norwegian Wood, ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Ele tem bastante coisa bizarra acontecendo. E eu era muito nova e, assim, mais imatura e ingênua do que nova quando eu tinha 15 anos. Não faz tanto tempo atrás, assim, né? Não é como se eu fosse velha agora. Mas eu tinha a cabeça ainda bem frágil e bem ingênua. Eu não tava preparada, assim, pra ler aquele livro. Então ele me traumatizou profundamente. E eu não gostei muito da experiência de ler aquele livro. Então quando eu fui ler esse aqui, eu tava com muito medo de que a vibe fosse parecida e que ele fosse me traumatizar da mesma maneira. Mas não aconteceu. Na verdade eu gostei muito desse livro. E assim, todo mundo fala que o Murakami tem uma voz meio esquisita quando ele fala de mulheres, né? E eu vou confirmar isso. Especialmente considerando que eu acho que ele lançou em 2004. Acho que esse livro aqui lançou em 2004. O ano que eu nasci. E nos anos 2000 a gente tinha muito forte aquela coisa de ai, ela não é como as outras garotas. Então a gente tem vários protagonistas nesse livro, mas os dois principais são dois jovens, né, um moço e uma moça. E aí eles conversam em vários momentos e ela é o auge, o epítome ela não é como as outras garotas, sabe? Ai, meu Deus do céu. E as coisas que o garoto fala pra ela também são muito irritantes, porque ele fala, meu Deus, você conhece essa música dos anos 50? Meu Deus, você sabe o que é um trombone? Eu não tô brincando, ele literalmente fala, acho que é tuba. Ele literalmente vira pra ela e fala, meu Deus, eu não acredito que você sabe o que é uma tuba. E isso é muito irritante, tá? Então deixa esse aviso pra quem for ler esse livro, porque essa é a coisa mais chata e mais insuportável desse livro, mas fora isso, esse livro é muito bom. Ele se passa durante uma madrugada
Durante uma madrugada a gente acompanha o que tá acontecendo com vários personagens. E esse livro tem uma narração e uma forma de descrever as coisas que torna o banal muito mágico. E mostra que, tipo, enquanto todo mundo tá dormindo, muitas coisas muito mágicas podem acontecer. E por isso esse livro é simplesmente fantástico. Especialmente nos capítulos que acompanhavam uma personagem em especial, que é uma que dizem que tá dormindo faz 2 meses sem parar, e a gente não sabe porquê. Os capítulos que acompanhavam ela e que descreviam o que acontece no quarto dela enquanto ela tá dormindo, eram os capítulos mais mágicos, e eu grifava praticamente todas as linhas deles. Porque era muito bonito, porque esse jeito de descrever o que acontece nos espaços, no silêncio que ninguém observa da madrugada, é muito bonito, é muito incrível, é muito mágico. Então a voz narrativa desse livro é muito bonita, especialmente nas descrições. E fora isso tem várias outras coisas interessantes, sabe? Tipo, todos os personagens desse livro, vários deles não se conhecem, mas todos eles são ligados de alguma maneira. E tem um clima muito misterioso e místico o tempo todo. E por isso é uma experiência muito prazerosa de ler. Eu também não conseguia largar esse livro aqui. Eu li ele até que rápido. Mas ele é curto também, ele é bem curtinho. Acho que ele tem quase exatamente 200 páginas. Então, tipo, não é difícil de ler. Não foi difícil de ler como eu tava esperando que ele fosse. Muito longe disso. Claro, ele também não é um mar de rosas. Ele também não é só coisa bonitinha e fofinha e tranquila acontecendo. Mas eu não acho que ele é tão pesado quanto o Norwegian. E eu também tenho outra cabeça agora, né? Então, enfim, esse livro é muito bom. Eu recomendo. E agora eu me sinto um pouco mais pronta pra dar outras chances pro Murakami. Então, enfim, tem esse livro, Após o Anoitecer. E aí, depois de Após o Anoitecer, eu li os 2 últimos livros de Desventuras em Série. Eu não tô pronta pra processar em sua totalidade o final de Desventuras em Série, tá? A gente tem o Penúltimo Perigo e o Fim. E eu gostei muito desses 2. Eu, assim, um pouco antes de começar a ler Desventuras em Série, eu tinha ouvido uma pessoa falando pra mim, uma pessoa com quem eu conversava, falando pra mim que Desventuras em Série começava muito bom e ia decaindo um pouco ao longo do tempo. Eu não podia discordar mais disso, porque eu acho que a tríade dos últimos 3... Os últimos 3 livros, né, a tríade que fecha a série, são, tipo, talvez os melhores livros dentre todos eles. Eu gosto muito de alguns espalhados pela série, eu gosto muito do 8º, eu gosto muito do 2º, por razões diferentes, mas os 3 últimos, o 11, o 12 e o 13, né, que é A Gruta Gorgônia, que eu li em janeiro, eu acho, o Penúltimo Perigo e o Fim, eles são fantásticos, eles são muito fantásticos. E eu acho que se eu tentar começar a falar sobre os méritos dessa série, eu vou ficar aqui pra sempre. Eu tava discutindo com uma prima minha, esposa do meu primo, na verdade, mas acho que isso faz dela minha prima, né, sei lá, que também leu Desventuras em Série, sobre como o autor dessa série... Nossa, eu não dava nada por Desventuras em Série quando eu li os primeiros 3, 4 livros, eu não tava dando nada pela série, mas a verdade é que quanto mais a série progride, mais a gente vê que o autor pensa em tudo, que o autor é muito inteligente, que ele sabe colocar algumas questões muito complexas de um jeito implícito e de um jeito bem palatável pra crianças lerem. Então, assim, Desventuras em Série isso é um dos méritos da série, na minha opinião, muito palatável pra crianças e também muito inteligente pra, tipo assim, agradar também adultos. Então tem inúmeras referências, piadinhas, coisas assim, que uma criança nunca vai entender, que estão lá realmente pra fazer rir e pra serem sacadas, né, só por adultos que porventura forem ler Desventuras em Série. Isso foi uma das coisas que fez com que fosse muito prazeroso pra mim, né, a essa altura da minha vida. Agora, nossa, existem outros assuntos muito complexos que também são colocados com maestria, especialmente do meio pro final da série. Em especial o embate entre o bem e o mal. Isso é uma coisa que tá muito presente em Desventuras em Série, porque no começo é tipo as criancinhas protagonistas que são o bem versus o vilão, que é o mal. E aí do meio pro final a gente vai vendo que, né, obviamente ninguém é 100% bom nem 100% mal. E a gente vê
as próprias crianças questionando isso o tempo todo, questionando as próprias ações delas mesmas e falando, poxa, a gente tá fazendo isso aqui pra sobreviver, mas isso aqui não é muito legal, isso aqui não é muito nobre da nossa parte. Então, até o fim, a gente tá sempre se questionando sobre o bem e o mal e a gente nunca tem uma resposta definitiva sobre isso. Assim como a gente nunca tem uma resposta definitiva sobre muita coisa, tá? Eu queria ter sabido disso no começo, mas Desventuras em Série basicamente acaba sem respostas pra muita coisa, pra quase todos os mistérios maiores da série. Parece que o próprio autor disse em algum momento que dava pra você sacar algumas coisas, e daí tem os livros extras também, e como eu acho que eu não vou ter a possibilidade de ler eles, até porque a maioria deles não foi traduzido, a maioria tá muito cara, etc. Eu acho que eu não vou ter a capacidade de ler os livros extras, em especial a biografia do Lemony Snicket e o Beatrice Letters. Eu, fui pesquisar pra ver o que eu conseguia tirar de informação que tem nesses livros e eu descobri que na série da Netflix eles pegaram muita coisa desses livros pra colocar nos flashbacks do passado, que é uma coisa que não tá presente nos livros. Nos livros a gente só vê o olhar das crianças no presente do livro. A série não. A série tem o que outros adultos estão fazendo, o que outros personagens importantes estão fazendo. Eu sei disso porque eu ouvi gente falando e porque eu já vi os 2 primeiros episódios. E daí eles pegam coisas dos livros extras pra colocar nos flashbacks da série também e confirmam algumas coisas que os livros não tinham confirmado. Tipo, o que eu ouvi algumas pessoas comentando é que a série, ela não conta tanto com a inteligência do leitor quanto os livros contam. E realmente tem algumas coisas que dá pra sacar, mas que a gente fica meio nervoso querendo saber exatamente como, porquê e, sabe, o que aconteceu, como e porquê. Então, assim... mas nossa, mesmo com tanta coisa tendo sido deixada em aberto, eu não podia chegar mais longe de me arrepender de ler Desventuras em Série. Eu realmente acho que Desventuras em Série foi a melhor descoberta dos últimos 2 anos da minha vida. Eu comecei a ler em junho do ano passado. Literalmente em junho do ano passado. Faz meses e meses e meses e meses e meses e meses que essa série tá me acompanhando. Mas também 13 livros, né? Eu só consegui ler 13 livros porque eles são tão curtos. Porque eles são muito pequenos, realmente. Eles, além deles serem pequenos assim, eles também geralmente não tem muitas páginas e eles têm uma fonte bem grande e, enfim, são tranquilos de ler por isso. Mas ainda assim, eu não tinha passado tanto tempo lendo uma série, acompanhando uma série, tantos meses, né? Tanto tempo cronológico, acompanhando uma série desde que eu li Harry Potter, muitos e muitos anos atrás. Eu também nunca tinha lido uma série com tantos volumes, né? Eu no máximo tinha lido uma série que tem 4, 5 livros e aí vários extras. Então, Desventuras em Série me marcou muito. Dentre esses 2 aqui, eu não sei dizer qual deles eu gostei, mas os 2 têm tantas perguntas e tantas respostas e tantas discussões e eu acho... Não, eu não acho nada. Eu não acho nada. Eu acho que esse aqui tem muito mais... Esse aqui tinha muito mais potencial de te dar as respostas que você tá procurando desde que começou a série, né? As respostas aos mistérios que você tá procurando e ansiando desde que começou a série. Porque nesse livro aqui, o penúltimo, a gente tem quase todos os personagens da série reunidos. E isso dá um clima muito interessante pro livro. Mas aí do nada a gente sai desse local e a gente vai pra um local diferente que não tem ninguém que a gente conhece no último livro e a gente fica, cadê as respostas? Spoiler, não tem respostas. Mas ainda assim, esse livro aqui também é fantástico. Eu acho que ele dá um final muito adequado pra série. E eu vou dizer uma coisa que é mais ou menos um spoiler. Então se você não quiser ouvir, não precisa ouvir. Mas eu vou falar agora. Eu fiquei extremamente chateada porque, né, quando eu terminei de ler esses 2 livros eu ainda tava muito confusa e com muitas perguntas e muito ansiosa. E eu fui pesquisar e eu acabei descobrindo que meio que o livro deixa subentendido que praticamente todos os personagens com quem a gente tem contato morreram. Todos eles. E eu não tinha achado que era isso que o livro queria fazer. Eu achava que era pra gente não saber mesmo o que se passou com eles. E aí a gente pode pensar, morreram. Ou estão vivos ainda.
Mas não, realmente parece que o livro, pelo que eu pesquisei, realmente parece que os últimos livros eles dão a entender que todos os personagens, amigos e inimigos, todos os personagens com quem os Baudelaire têm contato morreram de um jeito ou de outro no fim. E eu fico muito chateada por isso. Eu realmente acho que alguns personagens mereciam fins bem melhores do que eles levaram. E eu acho que, sabe, se eu fosse um dos Baudelaire e eu tivesse passado por todas essas coisas e visto todas as pessoas que eles viram morrer, eu acho que eu nunca mais teria paz na minha vida, assim, honestamente. Não sou uma pessoa tão forte das ideias pra lidar com esses traumas todos, né, e conseguir continuar a minha vida com todos os fins abruptos e com todos os mistérios em aberto que tem na vida deles. Então eu realmente acho que eles são muito fortes por isso. E assim, nossa, esses livros são impressionantes, realmente, por mais que o final de Desventuras em Série tenha me dado sentimentos muito ambíguos, eu tô muito feliz de ter lido esses livros, muito feliz. Eu acho que fazia muito tempo que não crescia em mim um carinho tão grande por uma série. E eu acho que Desventuras em Série foi a maior surpresa positiva de todas. Tanto esse ano inteiro quanto até do ano passado, porque eu li muitas séries incríveis, eu li muitas séries que me marcaram muito, mas a maioria delas eu esperava gostar tanto quanto eu gostei. Como no final do ano passado eu li Jogos Vorazes. Jogos Vorazes é fantástico, acho que os livros de Jogos Vorazes foram os melhores que eu li ano passado, mas eu esperava gostar de Jogos Vorazes. Eu fui atrás de Jogos Vorazes porque eu sabia que eu ia gostar. Enquanto Desventuras em Série não. Desventuras em Série caiu no meu colo por razões meio aleatórias. Eu comecei só porque eu ganhei os 2 primeiros livros de presente. Eu não tinha intenção de ir atrás deles, por mais que eles parecessem interessantes. Eu não tinha a mínima intenção de ler Desventuras em Série em um momento da minha vida. Mas agora que eu li, eu me sinto... Eu sinto que foi muito gratificante, eu sinto que foi uma experiência muito gratificante. E eu sinto que quando eu puder ler os livros extras, se eu tiver oportunidade, eu vou ler cada um deles. E recentemente lançou, ou está lançando, uma sériezinha extra sobre... que é tipo uma prequel sobre a vida do Lemony Snicket. Aliás, outro mini spoiler, eu tô muito chateada porque o Lemony Snicket não apareceu. Eu tô muito chateada, eu tava esperando por isso desde o começo do primeiro livro. Eu amo a voz narrativa dele e existem muitas coisas que ligam o Lemony Snicket aos Baudelaire. Então eu fiquei extremamente chateada por a gente não poder ver eles interagindo. Mas enfim, parece que tem essa sériezinha prequel que tá saindo sobre a vida do Lemony Snicket. E se eu puder pôr as mãos nesses livros, não posso agora porque eu tô sem dinheiro, sem tempo e tenho muitos livros pra ler. Na verdade, ontem eu fiz um cálculo. Eu peguei e somei todos os livros que eu li nos últimos anos. Quantos livros eu li em média por ano. Spoiler, são mais ou menos 33. E eu concluí que pra eu ler todos os livros que eu tenho aqui comigo, não lidos, ia demorar provavelmente um pouco mais de 3 anos, se eu mantiver o ritmo que eu mantive nos últimos anos. O que é improvável agora que eu comecei a faculdade. Mas isso é problema pra outra hora. Quando eu tiver a possibilidade de ler os livros extras de Desventuras em Série, de ler os outros livros do Lemony Snicket, com certeza eu farei isso, porque a minha admiração e o meu carinho pelo Lemony Snicket, pelo real autor, né, que é o Daniel Handler, agora é tão grande, mas tão grande, que não cabe em mim. E eu acho que não tem mais nada que eu possa, nem que eu precise dizer. Além de... eu realmente quero que mais pessoas leiam Desventuras em Série. Na verdade, Desventuras em Série já é muito famoso, né? Mas eu entendi agora o porquê da fama de Desventuras em Série. Eu acho que ela é completamente merecida. Eu acho que Desventuras em Série merece até mais fama, merece mais admiração. Se as pessoas, assim, realmente pensassem
em tudo que o autor consegue fazer, em todos os assuntos que ele consegue discutir. E eu nem falei de tudo, eu só falei da discussão do bem e do mal, mas tem o fato de que toda essa série discute o jeito como adultos tratam crianças como se elas não fossem gente, discute maus tratos a crianças, né? E só o jeito como, tipo, as opiniões e as vivências de crianças geralmente não contam nada pra adultos, o que é uma coisa que... é uma coisa que eu me importo muito, é uma questão que eu me importo muito, porque durante toda a minha vida eu sempre fui meio jogada de escanteio por ser jovem, digamos assim. Tipo assim, eu tive pais que não levavam minha opinião em consideração por eu ser jovem, por eu ser filha, por eu ser criança. E eu acho que... não sou mais criança, mas eu ainda sou filha, eu ainda sou jovem, por aí vai. E eu acho que... e por isso eu acho que eu sinto muita paixão por esse assunto de devemos tratar crianças como se elas fossem gente, né? A gente deve sim preservar a vida tranquila e a ingenuidade que as crianças têm quando elas são crianças, mas eu acho que a gente deve levar o que elas sentem, o que elas pensam, o que, sabe, as vivências das crianças em consideração. A gente deve tratar as crianças como se elas fossem gente, e a gente deve ter consciência de que elas entendem as coisas às vezes e que elas têm razão às vezes. E esses livros fazem isso de novo, com maestria. Então, mais um dos muitos méritos de Desventuras em Série. E por isso eu acho que eu nunca vou deixar de recomendar Desventuras em Série. Nunca vou deixar de espalhar a palavra de Desventuras em Série pra quem quiser ouvir. E é com isso que eu fecho o meu maravilhoso mês de leitura de março. Então, a gente já tá em abril, já li mais um livro, mas eu não vou cometer o erro que eu cometi nos últimos vídeos adiantando minhas opiniões sobre ele. Vou deixar pra falar depois. Mas podemos fechar o mês de março agora com Desventuras em Série, com a felicidade, com a melancolia, com todas as emoções que eu sinto em relação a esses livros. Outro mérito deles, eles fazem você sentir realmente toda a gama de emoções humanas. E, assim, eu acho que não tem jeito melhor de ter fechado minhas férias e fechado meu mês de março do que com esses maravilhosos livros. Então essa é a minha mensagem. A mensagem desse vídeo é: leiam Desventuras em Série. Eu quero ver a série agora, mas eu sou ruim de acompanhar a série de TV. Eu sou meio ruim, eu tenho meio preguiça, mas eu vi os 2 episódios até agora e eu tô achando eles muito bons, então eu pretendo continuar quando eu tiver a oportunidade. Então, pois eu espero que quem esteja assistindo tenha tido boas leituras recentemente também, e eu espero que o meu hábito da leitura não seja por completo interrompido pela faculdade. Se ele for, ao menos eu tenho 15 dias de férias em agosto, e eu pretendo usá-los, né? Então eu não tenho certeza se eu vou continuar gravando vídeos nesse formato, gravando vídeos todo mês em relação aos livros que eu li, porque, de novo, não sei quantos livros eu vou conseguir ler nesse mês e nos próximos. Talvez sejam poucos, e se forem tão poucos assim, eu realmente acho que eu vou fazer revisões de leitura por trimestre, mas só o futuro dirá. Por enquanto eu tô muito feliz e satisfeita com os livros que eu já consegui ler esse ano. Por mais que eu sinta que eu enrolei um pouco nas minhas férias e eu poderia ter lido mais nas minhas férias, eu acho que o que eu li me deixou muito feliz. E eu estabeleci uma meta de leitura relativamente baixa pra esse ano, justamente porque minha faculdade vai começar e eu sei que eu não vou ter muito tempo, mas durante essas férias eu quase atingi já essa meta de leitura. Então eu sinto que até agora meu ano de leitura já tá sendo muito bom. E ele tem o potencial pra ficar melhor ainda no futuro. Então é isso que eu espero. E eu fecho esse vídeo com um beijo. Até!